Então, como a gente terminou falando sobre as patologias na fase adulta, que é o período que mais desenvolve, né? Existem vários fatores com isso. E a próxima fase é a fase do idoso, da terceira idade ou da melhor idade, como assim as pessoas gostam de falar. Então, no Brasil, considera-se idosos todos os indivíduos que possuem idade superior a 60 anos. Então, se você tem idade superior a 60 anos, se considere idosa. A idade avançada não quer dizer um problema relacionado à saúde, como a vida e alimentação saudável. É possível compensar todas as mudanças naturais que a idade traz, sabia? A alimentação é fundamental na promoção, manutenção e recuperação da saúde. Porque uma coisa eu digo, a gente pode ficar velhinho, que a gente não tem pra onde correr, as células morrem, as rugas aparecem, a força diminui, mas a gente pode ficar um idoso saudável, ficar velho, mas ficar velho com saúde. Quem é que vai fazer isso na nossa vida? A escolha alimentar. A gente precisa fazer a nossa escolha alimentar. Então, a terceira idade é preciso ter o maior cuidado com a alimentação, evitando o quê? Deficiências ou excesso de nutrientes. A gente falou ontem sobre as pessoas que são vegetarianas, que são veganas. Então, tanto o excesso como a falta, elas também podem desenvolver doenças. Então, o valor calórico da alimentação no idoso deve ser suficiente para evitar o aumento ou a redução do peso. Então, ele tem que ter uma manutenção. Se ele for um idoso obeso, pronto, ele vai cuidar para se alimentar para diminuir aquele peso. Se ele for um idoso magro, com magreza, ele vai cuidar para aumentar um pouquinho o peso, mas que fique dentro da normalidade em que ele se sinta bem. Assim, a alimentação deve ser saudável, nutritiva, variada, colorida. Deve haver um maior cuidado com a textura dos alimentos. Por quê? Porque devido à mastigação deles, à deglutição nessa fase, ela tem as suas intercorrências porque muitos não têm seus dentes, né? Usam prótese. A garganta já é ressecada devido ao uso de medicação. Não produz a saliva, a amilase salivar, e assim eles têm esse ressecamento. Então, o idoso que se alimenta corretamente não tem necessidade de suplementação alimentar com medicamentos à base de vitaminas. Então, se ele come bem, se ele se alimenta bem, ele não vai sentir necessidade de ter uma suplementação. Mas se ele tem uma carência alimentar, tem que ser suplementado. Eu mesmo suplemento para meus idosos cálcio, magnésio, ferro, não pode faltar. E elas gostam, viu? Elas gostam mesmo. Então, as restrições dietéticas decorrentes de doenças específicas. Então, por exemplo, quando a pessoa tem as restrições, é porque tem uma doença específica na fase do idoso. Quais são essas doenças que a gente vê mais? Diabetes, hipertensão, né? Artrite, artrose. Então, o hábito alimentar do idoso não é determinado somente por preferências ou mudanças fisiológicas, não. Tem que se preocupar com a questão da sua manutenção, porque ele não vai produzir mais cálcio, ele não produz mais cartilagem, ele tem que conservar o que ele ainda tem, conservar a sua produção. E também, gente, levar em conta a integração social, porque muitos idosos são solitários, não tem, cria os filhos, né? Chama síndrome do ninho vazio. Cria os filhos, cada um vai para o seu canto, precisa trabalhar, né? Casar, criar os filhos e deixar sempre os idosos sozinhos. Então a solidão também não é bom. O isolamento social também é prejudicial à saúde, porque eles têm dificuldade ao acesso ao transporte, às condições financeiras e também a preparação da alimentação. Quando é um idoso que tem condição de pagar uma cozinheira, uma arrumadeira, uma faxineira, a gente sabe que ele vai ter uma vida melhor. Mas muitos idosos são eles mesmos quem produz. E muitas vezes não tem ânimo, né, de fazer uma comida diferenciada e fica ali comendo aquelas comidas mais fáceis e tem as suas carências nutricionais. Eu digo sempre que ficar idoso para ganhar sua aposentadoria e o dinheiro gastar todo com remédio, isso é ruim. Então ele precisa cuidar, eu e você que somos jovens ainda, cuidar para que quando a gente se tornar um idoso, pelo menos a gente tenha como curtir nossa aposentadoria. Não vamos gastar só com doença, com remédio, né? Então, os fatores que eu citei da vida social do idoso podem levar o idoso à despreocupação de consigo mesmo,
ele pode se isolar, né? E ter uma má alimentação. Então, o crescimento da população idosa tem aumentado. A gente vê que a pirâmide genealógica antigamente ela era mais estreita no pé, né, no nascimento, ela nascia, era mais larga no seu centro, que é na fase adulta, diminuía na fase do idoso. Hoje não, hoje é o contrário. Hoje nasce mais, morrem os jovens estão morrendo mais e os idosos estão ficando aí, porque eles estão se cuidando. Alguns idosos já fazem atividade física, se preocupam com a alimentação, com a estética, e a pirâmide tem, ó, largado. Os idosos têm vivido mais, viu? Essa projeção aí, ó, foi antes de 2020 que eles fizeram, o IBGE fizeram uma pesquisa e falou que no 2020 o Brasil seria o 6º país do mundo em número de idosos, com mais de continente superior a 30 milhões de pessoas. E na verdade é isso mesmo, tá? Atualmente a gente tem mais idosos do que jovens. Os jovens entram na droga cedo, né? E começam o vício das drogas. Morrem de automobilístico porque pegam a moto de qualquer jeito e há muito acidente. Se eles não têm medo do perigo, né? E morrem mais, e os idosos não, estão se cuidando, estão se resguardando. Agora mesmo nessa quarentena, quem mais se resguardou? Os idosos, porque eles são um público-alvo. Então, eles também estão se cuidando. Então, precisa cuidar dos idosos quando você estiver trabalhando junto no posto de saúde, no hospital, e ter um público de idosos, vamos orientá-los assim eles ter uma escolha alimentar saudável. Então, o principal fator que interfere no estado nutricional do idoso é que nessa fase o corpo passa por diversas mudanças que interferem no apetite, na digestão, na absorção dos nutrientes. Aí o seu metabolismo, que é desencadeado porque pode aumentar a gordura, pode reduzir a massa óssea e a massa magra, que é a massa muscular. Você vê que no idoso, um idoso para ter uma massa muscular, ele tem que ser bem praticante de atividade física, senão ele só tem pelanca, só tem pele, perde a cartilagem. Então, existem esses fatores que influenciam, como a mastigação, a deglutição, né? Como eu já falei anteriormente, problemas com a prótese. E eles têm déficit de proteína. Por quê? Porque eles usam menos carne, porque acham que carne é dura, eles não conseguem mastigar, não usam outros métodos de triturar a carne. Você não vê sua avó triturando uma carne no liquidificador, né? Eles acham que é trabalho ou não faz. Aí, às vezes, deixam de comer, comem pouquinho e tem uma deficiência. Aí fica só no leite. O leite é rico em gordura. E esse leite gorduroso não faz bem todos os dias para o idoso, né? Devemos colorir a refeição do idoso. Então, a gente deve o quê? Colorir com o quê? Incentivar o consumo de verduras, frutas, fontes de fibra que irão auxiliar no bom funcionamento do intestino, porque o idoso, o intestino é preguiçoso. Ele não faz assim, não vai ao banheiro regularmente. Por quê? Porque ele não anda mais como andava, não trabalha, não faz movimento, fica mais sentado, o intestino fica preguiçoso. O trato gastrointestinal é afetado. Ele fica mais vagaroso, causando assim um mal bem frequente nessa idade que é chamada constipação intestinal. Ele fica constipado, né? Não faz o cocô suficiente na frequência que fazia antes. Então, os idosos perdem a percepção da sede, muitas vezes eles nem bebem água. Você olha para a pele do idoso, você já visualiza a desidratação, a pele é encolhida, né? Aquela pele. Então, porque a ingestão de líquido ele é limitado, eles não tomam muita água. Então, precisamos incentivar, eu e você precisamos incentivar nosso público a se alimentar e a se hidratar bem. Existem fatores que também deve ser observado, que são a menopausa, né? Pode surgir a menopausa, a quantidade inadequada, tanto a quantidade como a qualidade dos alimentos podem ser inadequada, pobreza, isolamento social, depressão nessa idade. Às vezes eles perdem um filho que amava tanto, perde um pai, uma mãe, né? E se sente só, aí vem a depressão no idoso. Eles se sentem assim, inativos, né? Sem valor, aí perde o gosto da vida e querem morrer.
A saúde oral também pode ter cárie, prótese, não produz a saliva como eu falei, não tem sensibilidade com sabores, sente pouca sede, os odores também, o olfato é diminuído e a visão é prejudicada. Quantas coisas acontecem nessa idade, né? Então, a atrofia da mucosa gástrica também acontece. O esvaziamento gástrico é mais lento. Eles comem qualquer coisa, já está empachado, né? Você já deve ter ouvido sua avózinha falar. Ai, como eu tô cheia. A má absorção e má digestão, pouca hidratação e as doenças que eu falei, doenças crônicas que aparecem. E o pior que eu acho de tudo é o uso de medicação. Porque usam medicação, precisam usar porque estão cheios de doença. E as medicações são prejudiciais, né? Medicações de uso contínuo. Eles podem atacar o rim, o fígado, o intestino, o estômago. E o sedentarismo do idoso também é perigoso. Então, quantos fatores, tá vendo, gente, influenciam? Então, se ele se alimenta bem, ele não vai ter esses fatores desenvolvidos que venham contribuir para a sua desnutrição. Então, as necessidades nutricionais é igual a todos, né? Carboidrato, proteína, só que eles têm um aporte maior, porque eles precisam de uma energia, de um carboidrato de alto valor biológico, que é os complexos, como aipim, batata, banana da terra. E proteína, eles também precisam para ajudar a conservar o pouco de cartilagem que tem, né? Lembra que a proteína ela tem a função de construir tecidos e células? Então, os lipídios precisa ser recomendado de 20 a 30% do valor calórico. E quais são os lipídios mais essenciais? São os que são ricos em ômega 3. Por quê? Que é chamado ácidos graxos essenciais, ômega 3, ômega 6 e ômega 9. Porque esses ômega 3, eles são ativador da memória, eles melhoram a circulação, evita doença cardíaca, hidrata e irriga as artérias. Todos nós precisamos, mas os idosos ele tem essa carência maior dessa ingestão de ácidos graxos essenciais. E tá onde a gente encontra isso? Nas nozes, castanhas, amêndoa, semente de girassol, abacate, coco, granola, linhaça, salmão, sardinha. Então, existem muitos outros, né? Principalmente os água profunda. Então, o consumo desses colesterol saudável deve ser 300 miligramas por dia, que equivale a um pedaço de coco, a 3 a 4 castanhas. Se usar queijo, tem que ser queijo não gorduroso, tá? As vitaminas e os minerais são essenciais. Eu quero que vocês vejam aí a vitamina D. E aí são as fontes dessa vitamina, porque a vitamina D ela ajuda a calcificação, né, dos ossos. O cálcio aderir ali melhor. Então ele precisa, e não só no leite tem, que eles pensam que só tem no leite. Não, existe fonte de cálcio no couve, no brócolis, em outros alimentos. E eu venho e pergunto para você, o enfermeiro e a sua promoção na saúde, não só do idoso, na saúde pública também. Então, qual o papel do enfermeiro na saúde pública? Qual o papel do enfermeiro na saúde do idoso, do adolescente, da criança? Então, assim sendo, envelhecimento bem-sucedido é o processo de estar saudável e ativo com o idoso. Considerar-se as dimensões físicas, né? A vida social, como a gente falou. Então, qual é o papel do enfermeiro? Orientar, incentivar, medicar, né? Dar atenção especial e não esquecer de incentivar a alimentação saudável. Precisamos entrar de cabeça nessa batalha para cuidar dos nossos idosos, dos nossos adultos, dos nossos adolescentes e dos jovens, certo?